Olá, pessoal, bem-vindos ao módulo 53 das Engenharias Híbridas da Unicesumar, Polo Curitiba. Aqui quem fala é a tutora Jéssica e eu vou acompanhar vocês ao longo desse módulo na disciplina de Ergonomia e Segurança do Trabalho. Como vocês viram, essa semana eu mandei para vocês na terça-feira o roteiro da semana, tá? O roteiro de atividade prática. E esse roteiro é sobre análise de riscos. Então, se vocês ainda não assistiram às aulas do professor da disciplina, eu sugiro que assistam, porque é bastante importante, ele faz muitas considerações relevantes para a gente considerar na resolução dos roteiros e no entendimento do conteúdo, tá? Então, o roteiro dessa semana é o seguinte. Em uma empresa de manufatura, o processo de fabricação tem várias etapas que envolvem a exposição dos colaboradores a riscos físicos e químicos. O setor de RH relata que houve um aumento no número de reclamações de colaboradores devido às condições dos ambientes de trabalho. O maior volume de reclamações são advindas dos setores de torneamento e de tratamento químico. Os motivos alegados são: no setor de torneamento, as queixas são de problemas com ruído e de calor devido à pouca circulação de ar. No setor de tratamento químico, as queixas são de irritação nos olhos e garganta devido ao tempo de exposição aos produtos e ao acúmulo de vapores no ambiente. A fim de melhorar as condições de trabalho nos setores citados, a direção da empresa incumbiu você de encontrar uma solução para os problemas relatados. Sendo assim, para realizar a tarefa que lhe foi incumbida, você deverá. Então, ele separou essa problemática em duas partes. A primeira parte é referente à elaboração de um checklist contendo ao menos 3 questões para cada tipo de problema apresentado. Como base, utilize o exemplo apresentado no quadro 1, exemplo de checklist de segurança do trabalho, página 36 do livro, texto da disciplina. Esse quadro, exemplo de checklist, eu trouxe aqui para vocês, é esse quadro aqui, tá? Vocês podem usar isso daqui como ele diz ali no enunciado, como base para vocês terem ideias do que fazer, do que inspecionar, digamos assim, nos setores ali, né, que ele sugere. Então, para análise de risco nos ambientes de torneamento e tratamento químico, deve-se primeiramente conhecer o ambiente, a atividade desenvolvida no local. No setor de torneamento, deve-se buscar as evidências da fonte geradora de calor e de ruído. Por exemplo, locais de exaustão, ventilação, quantidade de equipamentos próximos, pontos e tempos de utilização de ar comprimido e etc. Já no setor de tratamento químico, deve-se avaliar se há instalação de exaustores, se esses estão em funcionamento, quais os EPIs obrigatórios, se os mesmos estão sendo usados, né, pelos colaboradores para o setor, quais as condições do ambiente, etc. Portanto, alguns questionamentos podem ser feitos para avaliar os riscos conforme descrito a seguir. O setor de torno. Então, em relação ao ruído nesse setor, o questionamento que vocês podem fazer para identificar esses itens são: quantos bicos de ar comprimido estão próximos ao setor? Qual a frequência de uso? Quais os tipos de equipamentos estão instalados próximos ao torno? Os equipamentos instalados são modernos? Os EPIs obrigatórios para o setor são suficientes para atenuar a quantidade de ruído a que o colaborador está exposto? Em relação à temperatura nesse setor, os questionamentos podem ser: o ambiente possui janelas ou portas que permitam a circulação de ar? Existem exaustores instalados no ambiente? Existem equipamentos de ventilação mecânica, ventiladores instalados no ambiente? A quantidade de ventiladores, caso tenha, é suficiente para suprir essa necessidade do ambiente? A disposição dos equipamentos instalados favorece a circulação do ar? Em relação ao setor de tratamento químico, o questionamento pode ser:
existe instalação de equipamento de exaustão do ar no setor? No local onde ocorre o processo, há equipamento de exaustão com coifa que impeça a propagação dos vapores para o ambiente? Existem portas e janelas que permitam a circulação e renovação do ar? Há disponível no local equipamentos de proteção que sejam suficientes para proteger o colaborador? Os colaboradores do setor utilizam os EPIs corretamente? Então, levantando essas questões, né, se fosse uma atividade prática, vocês poderiam, com essa relação de questões, ir até o local e começar a verificar tudo isso, né? Parte 2. Considerando as questões elaboradas, escolha 2 questões de cada caso apresentado e justifique o que motivou no questionamento. Então, com base nessa primeira parte aqui, a gente vai responder essa segunda, tá? Então, quando realizamos uma avaliação de risco, é importante que sejam apresentadas soluções para que os riscos detectados sejam eliminados ou minimizados através de ações para a adequação dos pontos em que os riscos estão presentes. No nosso caso hipotético apresentado, com base no questionamento elaborado, você vai escolher 2 das questões que você elaborou para os riscos de ruído, temperatura e vapores. Você deve justificar a análise prévia que motivou a elaboração, tá difícil hoje, elaboração da questão. Portanto, para realizar essa parte, pergunte o seguinte, tá? Uma ideia de como que vocês vão fazer. No que me baseei para formular essa questão? Então, por que vocês pensaram nessa questão da parte 1? Exemplo de possível resposta. Então, em relação ao ruído do setor torno, a questão 1 foi: quantos bicos de ar comprimido estão próximos ao setor? Por que foi feita essa pergunta? Então, devido ao tipo de atividade realizada nos tornos, é necessária a utilização do ar comprimido para retirada de resíduos acumulados na peça após a realização do processo. Essa utilização gera ruídos com alto volume, portanto, é importante saber quantos pontos existem no ambiente, tá? Para quem não sabe, o torno, ele é um processo de fabricação, o torneamento, né? Um processo de fabricação que é de remoção de material. Então, além do próprio torno ser um pouco barulhento, tem essa necessidade do ar comprimido para fazer uma limpeza mais grotesca, digamos, das peças que saem, para tirar resto de cavaco, enfim, pós metálicos que ficam por ali, né? A questão 2 foi: qual a frequência de uso desse ar comprimido? Então, por que foi perguntado isso? Porque a frequência de utilização é importante para avaliar os riscos a que o colaborador está exposto. Nesse caso, as ações a serem tomadas podem alterar, pois, se a frequência de uso é pouca, a utilização de EPIs pode resolver o problema, mas se a frequência de uso é muitas medidas mais robustas precisam ser tomadas para diminuir os impactos no ambiente e, consequentemente, no colaborador, tá? Aí aqui eu trouxe, vou mandar para vocês esse material, tem as questões 3 e 4 e 5, né, em relação ao setor do torno, mas eu já vou passar aqui para a parte da temperatura para não ficar muito cansativo e muito longo esse vídeo. Mas esse material aqui eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Tá em anexo. Em relação à temperatura do setor de torno, a primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: o ambiente possui janelas e ou portas que permitam a circulação do ar? Então, a justificativa dessa questão foi a seguinte: a falta de meios que proporcionam a circulação do ar faz com que haja acúmulo de ar quente no ambiente devido ao funcionamento dos equipamentos, aquecimento de telhas e etc. Tá? A questão 2 foi a seguinte: existem exaustores instalados no ambiente? A falta de exaustão no ambiente impossibilita que o ar quente gerado
seja retirado do ambiente, fazendo com que este se acumule e prejudique o desempenho dos colaboradores, tá? Então, se o lugar é fechado e abafado, ninguém aguenta, né? Basicamente é isso. E aqui é a mesma coisa, as outras questões levantadas estão aqui para vocês darem uma olhada com mais calma, tá? Mais para frente. Então, isso daqui não é uma resposta fixa, tá? Mas são exemplos de como que vocês podem elaborar isso daqui. Procurem se colocar no lugar dos colaboradores que estão passando pela situação, da empresa também, para que vocês consigam entender e chegar nas perguntas mais apropriadas, tá? Que realmente chegue no final e consiga resolver essa situação apresentada aqui, tá? Isso daqui parece um exercício simples, mas não é. É bastante importante que a gente tenha essa noção do que perguntar, dos questionamentos, para conseguir garantir uma resolução, uma solução mais eficiente para os nossos problemas, tá bom? Então, semana que vem, eu venho com mais um vídeo do roteiro da semana que vem para vocês, tá? Até semana que vem.